bem-vindos! Primeiro ano da mediação tecnológica, nosso primeiro dia, né? Nosso primeiro encontro, amadinhos. Eu sou a professora Márcia Ramos Martins, né? Professora do componente curricular Língua Portuguesa, tá certo? Então, nossa primeira aula, aqui o meu parceiro, né? Sam, nosso intérprete. Tá bom? Nós vamos começar hoje a nossa primeira aula. Teremos 15 aulas de nivelamento. Tá bom? E aí, gostam de língua portuguesa? Com certeza, né, amadinhos? Então, vamos lá aqui para a nossa tela, que é a pessoa, né? A minha apresentação, sou graduada em Letras de Português, né? E pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior. Beleza? Então, o que nós teremos? Teremos o seguinte, ó, o componente curricular de língua portuguesa. O que nós temos? Né? Ó, o objeto de conhecimento, nivelamento, que são 15 aulas. Trabalharemos a gramática, né? Literatura, produção textual, que dentro da aula, né, cada aula vai ter um trabalhando o gênero. Qual o gênero que será trabalhado, amadinha? A gente vai trabalhar mapa conceitual, né, mapa mental, vamos trabalhar tirinha, vamos trabalhar vários gêneros, tá bom? Receita, resumo, resenha. Então, tudo isso, mas calma, amadinho, que tem mais coisa aí para vocês também. E o nosso clube de leitura. O nosso clube de leitura é que você, a cada unidade, terá um livro, uma obra de um autor para você ler e fazer uma apresentação. Tá certo? E o Se Liga no Enem é que em cada atividade teremos uma questão do Enem. Belezinha? Para você ir logo se acostumando com o que é o Enem, tá certo? Para você ter o conhecimento. Então, nossa aula 1.1, olha, ortografia, né? Do nivelamento, a primeira. Emprego de certas palavras. Quais são as palavras, né? Trabalharemos aqui, ó, o emprego dos porquês, se não e se não, mal com L, mal com U, mas e mais. Por quê, amadinha? Porque é muito bom, é muito interessante você saber escrever corretamente, tá bom? O que ajuda na escrita, a melhorar a escrita? É o quê? Leitura, amadinho, leitura. Apresentando a vocês a nossa árvore do conhecimento. Sempre na abertura das aulas, teremos esta árvore aqui que a gente chama de árvore do conhecimento, tá bom? Que vem com a temática da aula, como você já sabe, que é emprego de certas palavras. Certinho? Certo? Preparados? Então, vamos começar. Aqui eu tenho, amado, o porquê. Que oralmente você... por quê? Por que, amadinho, você faz isso? Por que você está com dúvida? Qual porquê que eu estou utilizando agora? Por que você chegou atrasado? Porque fui ao médico. Você chegou atrasado por quê? Olha só, vários. Então, cada porquê que eu uso aqui, ele é grafado de uma maneira diferente. Então, aqui nesta aula, nós vamos tirar essa dúvida. Tá certo? Tiraremos essa dúvida de todos. Pelo menos eu vou tentar. Então, ó, não precisa copiar nada. Só prestem atenção, tá bom? Que depois a professora aí presencial vai dar um tempo para você copiar. Tá certo? Certo, amada? Posso contar com você? Então, vamos. Então, aqui, ó. Por que separado e sem acento e por que separado com acento? O que nós temos aqui, amadinhos? Ó, vou pegar a canetinha aqui para vocês, para ficar melhor.
tá? Calma só um pouquinho. Cadê a caneta? Tá aqui, canetinha vermelha. Então, aqui, presta atenção, nós temos uma preposição mais um pronome interrogativo. Esse quezinho aqui é um pronome interrogativo. Então, quando eu tenho preposição mais pronome interrogativo, esse porquê será separado. A diferença vai ser o seguinte, quando o que for acentuado, ele sempre terminará no final da frase, tá bom? No final da frase, no final da oração, sempre. Então, vamos à tirinha. Liz, por que você me ama? Eu tenho minhas razões. Porque eu sou ninja? Por que mais seria? Então, amado, presta atenção. Então, aqui você já sabe que ele está fazendo um questionamento, uma pergunta. Então, aqui, ó, tá no início de uma oração. Ai, professora, mas aqui começou Liz. Liz é o vocativo, ele tá conversando com quem? Com a moça. Então, tá o chamamento ali para ela, né, direcionado, né? Então, esse Liz aqui é o vocativo, então ele começa logo a pergunta, por que você me ama? Então, aqui eu tenho a preposição e aqui o pronome relativo. Aí, ele mesmo responde, porque sou ninja. Ele está se justificando. Ah, ele é ninja. Por que mais seria? Aí o gatinho já faz outro questionamento. Ó, sempre. Então, aqui você já vai perceber que eu tenho preposição mais o pronome interrogativo, tá? Quando faz uma pergunta. Essa pergunta, ela pode ser direta ou indiretamente. Porque você já sabe quando é uma pergunta, quando termina com um ponto de interrogação. Mas às vezes, amadinhos, pode não aparecer esse ponto de interrogação e você sabe que será uma pergunta, certo? Em frases interrogativas, diretas e indiretas. Vamos aqui na primeira, ó. Por que não veio? Ó, então aqui você já sabe. Preposição, né? Mais o pronome o quê? Vou apagar aqui, ó. Cadê aqui? Apagar isso aqui. Pegar a caneta. E o pronome o quê? Interrogativo, né? Pronome interrogativo. Aqui para você. Beleza? Aí vai ter outra, amadinha. Vai. E outra aqui. Gostaria de saber por quê. De saber por que lutamos. Aqui é uma frase, né? Indireta. É uma pergunta indireta. Também, ó, terminou o quê? Com um ponto final. Mas dá para você perceber que é uma pergunta. Tá fazendo um questionamento também. Tá certo? É uma frase interrogativa indireta. Beleza? Mais outra aqui para vocês, ó. Ele não veio por quê? O que eu falei? Quando esse quezinho for no fim da frase, ele terá aqui, ó, o acento circunflexo. Este acento aqui, ó. Apareceu o pronome interrogativo no final da frase, você coloca o acento circunflexo. Tá certo? E continua sendo o pronome interrogativo? Sim. Preposição mais o pronome interrogativo. Vamos lá. Curiosidade, né? A palavra que em final de frase recebe o acento circunflexo. Acabei de falar, ó. No final da frase tem que ser acentuado. Então, o que nós temos aqui? A expressão o que pode exercer 3 funções distintas. Olha só. Você precisa de quê? Ela sabe o quê? O quê? Não acredito nisso. Ele tem o quê de mistério? Tem mais aí? Temos sim, ó.
que consegui chegar a tempo. Há um que inexplicável em sua atitude. Então, quando o que aparecer com determinante, amadinho, esse determinante, ó, o artigo, ele vai ter função de quê? De substantivo, tá bom? Substantivo. Ele também pode expressar algo, um sentimento. Aí vai ser o quê? Uma interjeição, né? É de surpresa. Então, ele pode ser um pronome interrogativo, ele pode ser um substantivo, ele pode expressar também a interjeição, né? A expressão. Beleza? Então, por isso que fala das funções distintas do que. Agora, mais aqui, agora eu já tenho aqui preposição mais o pronome relativo. Presta atenção. Quando, né, for pronome relativo, ele vai ser, olha só, vai ter o valor, você pode trocar, né, pela expressão, ó, pelo qual, pela qual, ou pelas quais. Então, aí suas variações. Você já estudou o pronome relativo, mas só que aqui também nós teremos uma aula exclusiva com os pronomes relativos, tá certo? Então, tome nota aí, ó, vamos aqui. Ela é a melhor ou melhor, ela é a mulher, ó, a melhor, mas é a melhor mulher, né? Ela é a mulher porque me apaixonei. Ó, pela qual me apaixonei. Então, ó, se eu uso, trocou por pela qual, então, amadinho, você já sabe que é preposição, tá aqui, ó, preposição mais o pronome relativo. Beleza? Então, tome nota. Mais outra aqui, ó. Esse que aqui se refere à mulher. Não conheço as pessoas porque espero. Não conheço as pessoas pelas quais, ó, faz as suas variações, ó. Não são pessoas, então vai ser substituído, ó, pelas quais. Tá certo? Então, mais uma aí, ó, para você, ó. Este é o caminho por que passo. Este é o caminho, ó, pelo qual passo, por qual passo. Então, você vai observando essa questão. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho preposição mais pronome relativo. Ó, mais pronome relativo. Pronome relativo você vai fazer pelo qual ou suas variações. Belezinha? Mais uma tirinha aqui para você observar aqui essa questão do uso, né? No diálogo você já vai percebendo, né? Na conversação. E observe bem nessa tira, né? A imagem, o todo, né? Vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. No primeiro quadrinho nós temos o seguinte, ó. Pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? Porque vou pesquisar sobre isso, lindinha. Aí mais outra pergunta. Mãe, por que será que os passarinhos não tomam choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Porque são muito leves. Aí, Júnior, a água incolor por quê? O que é incolor? Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nesta casa? Aí, ó, lembrando aqui que nesta tirinha você tem, ó, o porquê, né? Preposição mais pronome interrogativo. Tem o porquê no final da frase que você vê aí que está acentuado. Tem o porquê, que é a conjunção, que é aquele que está justificando, né? Que está explicando. Aí você vai ser o porquê junto, sem acento. E tem o porquê, que tem a função de substantivo, que é substantivo.
é aquele que vem acompanhado de determinante. Você conseguiu identificar? Cada um que ela usou vários. Na hora da fala, é a mesma pronúncia. Mas só que na escrita vai ser separado, sem acento, com acento. O outro vai ser junto com acento. Entendeu? Isso que você vai observar. Tá certo? Então aqui eu tenho o primeiro, ó. Pai, por que será que quando os raios caem, os peixinhos não morrem? Então, eu tenho aqui, ó, porquê separado sem acento. Olha aí, eu tenho preposição mais o pronome relativo. Na mãe, repete a mesma coisa. Preposição mais o pronome... relativo não. Interrogativa, Amadinho, corrigido. Preposição mais o pronome interrogativo, porque tá fazendo uma pergunta. Tá certo? Aí aqui, ó, eu tenho a conjunção aqui, ó, o porquê junto. Tá certo? Que é o de resposta. Porque são muito leves, ele faz o questionamento, né? Aí é interrogativo também, o porquê, mas aí que mais? E aqui no final, com a acentuação aqui, separado com acento, porque tá no final da frase. E este aqui, porque tá junto, ter a função de substantivo. Beleza? Só nessa tira aí foram usados 4, né? É isso aí. Agora, o porquê conjunção, que eu acabei de falar, né? Equivale a pois, né? É uma conjunção explicativa. Ó. Não fui à escola porque estava doente. Então, esse porquê aqui, ó, de conjunção. Não fui à escola, pois eu estava doente. Venha depressa, porque sua presença é indispensável. Venha depressa, pois sua presença é indispensável. Quando você substituir, encaixou o pois, já sabe que vai ser porque junto, tá bom? E sem acento. Mais outra aqui, amadinhos. Não fale alto, porque estamos em aula. Ó. Tá explicando, já tá dizendo explicação. Ó. Não fale alto, porque estamos em aula. Pois estamos em aula. Mais outra aqui, ó, não fui ao trabalho porque estava doente. Olha só, a causa da falta, a doença, né? A causa de não ter ido ao trabalho é porque ele estava doente. Então, aqui, ó, causa. Então, foi causa, foi explicação, então, porque junto, sem acento. Mas olha só que bonitinho aqui para vocês, ó. Nos separamos nas perguntas. Olha só para você, né, fixar. Por quê? Em pergunta, separa. Ó, nos juntamos na resposta. For responder, ó, o porquê fica junto. Beleza? Se eu for passar aqui, ó, pergunta, olha só o porquê separado. Ó, resposta, aí você vai fazer o porquê assim, ó, juntinho. Beleza? Fácil, né? Vamos lá. Agora o porquê substantivo. Ó, o porquê substantivo, ele vai ser junto e sempre na frente vai aparecer o quê? Uma palavra, um determinante. Esse determinante vai ser o quê? Artigo, pronome ou numeral, tá certo? Vamos lá, pelo exemplo. Qual o porquê da sua resposta? Olha aqui, ó. Quem está caracterizando o porquê aqui, ó? Substantivo. Tá bom? Então, é substantivo aqui, esse porquê, ó. Colocando um círculo aqui. Este porquê não me convenceu. Olha só, usando o quê? O pronome. Aqui, usei o artigo. Na segunda, usei pronome demonstrativo. Deve haver um porquê para ele se atrasar tanto. Olha só, mais outra aqui, ó. Beleza? Então, apareceu acompanhado de uma palavra que está caracterizando ou determinando, o porquê teve função de substantivo. Porquê junto com o acento. Agora, saindo do porquê, vamos chegar ao uso, né, do mal e
mal. Quando que eu vou usar o mal? Ó, o macete, ó. Quando você substituir por bom. E o mal com U, ele é adjetivo, amadinho. Pronto, adjetivo. O que o adjetivo faz? Caracteriza o substantivo. Então, mal com U só vai trocar pelo bom. Olha só aqui no exemplo. Obtivemos um bom resultado. Obtivemos um mau resultado. Então, mal com U. É mais fácil vencer o mau hábito hoje do que amanhã. Ó, eu não quero falar mal. Eu substituo por quem? Pelo bom. É mais fácil vencer um bom hábito hoje do que amanhã. Essa frase aqui é de Confúcio. Então, amadinhos, então bom, né? Ó, bom, mal, mal, bom é o quê? Adjetivo. Adjetivo, tá certo? Mal com U, adjetivo. Agora, quando que você vai usar o mal com L? Presta atenção. Ele será advérbio ou substantivo. Presta atenção, tá? Mal com L. Aí você vai ter que observar o seguinte. Se eu troco pelo bem, ele é o quê? Advérbio. E para ser substantivo, o que vai acontecer? Aparecerá, ele vai vir acompanhado de um determinante. Tá certo? Ele fala mal. Quando eu falo assim, ele fala mal. Aí você troca, ele fala bem. Tá certo? Você troca esse mal pelo bem. Encaixou bem? Amadinho, então já sabe que vai ser com mal com L. E aqui, ó, advérbio. Tá certo? Vamos lá, mais outro. Não há mal que sempre dure. Não há bem que sempre dure. Olha só, o que eu tenho aí? Ó, um substantivo. Tá bom? Vamos lá. A criança era muito mal educada. A criança era muito bem educada. Então, aqui, ó, advérbio. Mais outra. Ela sofre desse mal desde os 8 anos de idade. Ó, esse mal aqui, substantivo, tá bom? Desse mal. Ó, o desse é o quê? Pronome. Então, olha só, o que eu quero que você preste atenção, tá bom? Pelo contexto, você vai identificando a classe que pertence. Mas o macete é você trocar pelo bem. Encaixou bem, já sabe que vai ser com L. Vamos lá. Quando pode ser trocado por quando? Ele vai ser o quê? Uma conjunção temporal, tá? Assim como pode trocar pelo quando, pode ser trocado também por assim que. Beleza? Então, vamos lá. Aqui o exemplo para vocês, ó. Mal a prova acabou, todos saíram. Ó, quando a prova acabou, todos saíram. É conjunção temporal? É. Olha só. Então, eu posso trocar por quando e também assim que a prova acabou, todos saíram. Não dá ideia de tempo? Então, você troca pelo quando e assim que. Encaixou, mal com L. Agora, quando você trocar por dificilmente, a custo, né? Vamos lá, pelo exemplo aqui, ó. Estava tão fraco que mal podia caminhar. Estava tão fraco que dificilmente, aí ó, encaixou o quê? O dificilmente.
podia caminhar. Tá certo? Encaixou? Então, você vai sempre fazendo essa troquinha, substituindo. Beleza? Mais outra aqui, então. Agora, você vai prestar atenção na questão do mais e mas. Amadinho, quando que eu vou usar o mas? Com i, ó, mais, ó, você vai lembrar de, ó, mais gostoso, ó, tá intensificando, você vai lembrar que ele é advérbio. E o mas, você vai lembrar que é o quê? Uma conjunção, beleza? Então, vamos lá, vamos aqui então, ó. Usa-se mais quando pode ser trocado por menos. Quero mais comida, quero menos comida. Olha só. Será que a pessoa está com fome? Não, Amadinha, eu não estou com fome, não. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Ela é mais alta que a irmã. Ela é menos alta que a irmã. Então, se você substituir, ó, por menos, já sabe que vai ser mais, que é um advérbio, né? Ela é menos alta que a irmã. Então, o mais, ó, trocou pelo menos. Mais outra aqui para você também, ó. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Então, ó, melhor e menos justo. Ó, mais. Intensidade, advérbio. Beleza? Fácil, né? Então, vamos lá. Mais outra aqui para vocês, ó. Tenho aqui, ó. Usa-se mais quando pode ser trocado por porém ou como. Ó, você vai lembrar das conjunções lá, das conjunções coordenativas, né? Das conjunções adversativas. Lembra lá? Lembraram? Adversativa? Então, você troca, substitui por porém, já sabe que vai ser uma conjunção. Lembra daquele clássico? Caminho, mas não emagreço. Caminho, porém, não emagreço. Joana estuda e trabalha. Joana estuda, mas também trabalha. Viu só? Mas também trabalha. Como também trabalha. Beleza? Então, vamos ver aqui. Olha só, visualizando aqui este exemplo. O que nós temos aqui, amadinhos? Correu muito, mas não se cansou. Ó, se quando a pessoa corre, qual é a intenção? O que a gente espera, na verdade? Que ela está cansada de tanto correr. Mas o que aconteceu? O oposto, né? Então, aqui, ó, olha só o mas, conjunção adversativa. Então, eu posso colocar, correu muito, porém, não cansou. Beleza? Dá para fazer a troca. Então, mais troca-se por porém. Mais outra aqui para você. Nós temos aqui o seguinte, ó. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Ó, sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Então, estou muito calmo, porém estou muito nervoso agora. Então, você troca. Não vai perder o sentido, tá bom? Vai continuar com a mesma ideia, com o mesmo sentido, tá bom? Vamos lá, mais uma aqui para vocês. Temos aqui o seguinte, ó. Não só estuda, mas também
trabalha. O que eu ainda agora falei? Que pode trocar pelo como, não pode? Então, ó, não só estuda, vamos lá. Você trocando, ó, depois, ó, você vai observar que o seguinte, a letra tá saindo feinha, amadinho. Ó, como também, escrevendo aqui para vocês, ó, o como aqui, trabalha. Não vai dar o trabalho, vou colocar aqui dizendo que ainda tem mais, tá certo? Então, ó, não só estuda, como também trabalha, beleza? Então, quando que você vai usar o mais? Quando ele puder, né, ser trocado por quem? Por porém ou como? Encaixou o porém, encaixou o como, já sabe que vai ser mais. Esse mais é o quê? Conjunção. Beleza? Ok? Então, vamos dar continuidade. Temos aqui o seguinte, ó. A palavra mas. Mas, assim, olha só, presta atenção, ó. Ó, tem um acento, né, agudo aí, ó. Ó, mas. Com acento é plural de má. Ó, menina má. Meninas más. Viu só? E é o sinônimo de ruim. Beleza? Esse mais aí só é, ó, quando ele foi, é o que? Adjetivo, é uma característica. É um adjetivo para a palavra do gênero feminino. Eu vou dizer menina má, meninas más, que é mais de umas. Ó, se eu não quiser, eu posso colocar assim, Joana e Flávia são más. Quer dizer que elas são ruins. Beleza? Estão caracterizando, é uma característica de Joana e Flávia. Ok? Vamos aqui ao exemplo para você visualizar, ó. Nesse semestre, suas notas, ó, notas, estão muito más. Então, esse mais aqui, ó, referente às notas. Tá bom? Se eu fosse trocar, por exemplo, uma palavra, os boletins são bons, né? Ó, bom, contrário de ruim. Tá certo? Oposição. Ó, bom, mal. Boletins bons, boletins maus. Boletim, porque eu estou usando boletim masculino. Mas eu estou falando de notas. Notas boas, notas más. Ou ruins. Beleza? Só para gravar aí na mente de vocês. Tá bom? Ó, mais outra aqui, ó. As madrastas foram consideradas más, malvadas, ruins. Então, ó, quem? Aqui, ó, esse mais aqui, ó, tá relacionado a madrastas. Se eu colocasse só a madrasta foi considerada má. Beleza? Ok. Mais outra aqui, ó. Ele só tem mais ideias. Por que mais? Ó, aqui, ó. As ideias são mais. Ok? Então quando for acentuado, já sabe que é adjetivo. Tá bom? Um adjetivo do gênero, ó, feminino. Agora aqui para vocês, quando que eu vou usar se não, né? Quando for substituído pela palavra o quê? Caso, porque vai indicar uma oração condicional, porque é uma conjunção, né? Que dá a ideia de condição, que é condicional, tá bom? Então, vamos lá ao exemplo. Volte cedo, se não quiser apanhar. Então, ó, se eu não quero
apanhar, né? Eu vou botar com uma condição. Para eu não apanhar, eu tenho que chegar cedo. Se eu chegar tarde, o que vai acontecer? Vou levar uma peia. Então, ó, volte cedo, caso não queira apanhar. Olha só, caso não queira. Então, você vai trocar o se pela palavra caso. Vamos lá. Se não fizer sol, nós iremos à praia. Caso não faça sol, ó, nós não iremos à praia. Então, você troca esse se pelo caso. Mais outra aqui, ó. Se não houver aula, iremos ao cinema. Caso não houver aula, iremos ao cinema. Então, tem uma condição aí, tá certo? Lembra sempre da ideia de condição, você vai usar a conjunção se ou caso. Mas, aqui no caso, só você trocar pelo se não separado. Se você usar o caso, vai ficar separadinho. Se não usar o caso, vai ficar junto. Beleza? Os prontos socorros fecharão as portas se não comprarem equipamentos adequados. Então, você vai trocar pelo caso. Beleza? Agora, vamos lá. Quando equivale a ou, olha só, nesse caso, o verbo estará subtendido. Vamos ver como que isso é aqui, ó. Tirei dois livros, ou melhor, trarei 2 livros, se não 3. Olha só, ou 3 se não trouxer 3. Então, você vai usar o quê, ó? Aqui o se não separado também. Quando acompanhado do advérbio de negação não, possui o seguinte significado. Caso não, quando não. Veja aqui, ó, só você substituir, ó. Havia 2 pessoas interessadas, se não 3. Ó, havia 2 pessoas interessadas, caso não. 3 ou quando não, 3. Encaixa melhor aqui, quando não. Beleza? E vai ser separado. Usa-se o se não junto, ó. Quando fosse, deu sentido do contrário, for oposição, ó. Fale alto, senão ninguém ouvirá. Fale alto, do contrário, ninguém ouvirá. Então, você vai usar o se não junto quando for do contrário, tiver nesse sentido, com a ideia do contrário. Estudo muito, senão serei reprovado. Estudo muito, do contrário, serei reprovado. Viu só? Senão juntinho. Argumentem sempre, senão levarão gato por lebre. Argumentem sempre, do contrário, levarão gato por lebre. Viu só, amadinho, como fica fácil? Ó. Se mudamos a pontuação, aparecerá o quê? O se não. Opa! Se mudar a pontuação. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Fale alto. Olha só a vírgula. Marcando aqui para vocês. Ó. Se não, ninguém ouvirá. Se não falar alto, ninguém te ouvirá. Então, aí já mudou. Vai ser o quê? Ó, uma conjunção condicional. Tá certo? Quando significa a não ser. Vamos lá, então, ó. Não fazia coisa alguma, se não reclamar. Não fazia coisa alguma, a não ser reclamar. Viu só? A mesma coisa acontece aqui. Ninguém, senão os alunos mais complicados, compareceu à palestra. Entende? Olha aí, ó. Se não, ó, a não ser os alunos mais aplicados, na verdade, né? Não lhe restava alternativa se não estudar. Não restava alternativa a não ser estudar.
E também esse se não junto, ó, quando significar, ó, mas sim, mas também, ó. Temos aqui o seguinte: as obras não apenas instrutivas, senão divertidas. As são obras não apenas instrutivas, mas sim divertidas, mas também divertidas. Vamos lá. O que trouxe não era gasolina, senão querosene. Ó, mas também querosene. Não era diamante nem rubi, senão cristal. Não era diamante nem rubi, mas sim cristal. Belezinha? Muito fácil então. Amadinhos, agora que terminando a nossa explicação, vamos lá no nosso momento hora de produzir. O que você vai produzir na nossa primeira atividade do Trabalhando Gênero? Temos aqui o seguinte, ó. Você vai produzir um diário. Sim, um diário. Você já fez um diário? Se ainda não fez, amadinho, tá aqui a nossa produção, tá só? Esse diário é pessoal. Você pode usar texto na primeira pessoa, né? Ó, primeira pessoa, meu, minha. Meu querido diário, você vai relatando, né? Seus desejos, seus sentimentos, sua opinião, tudo que acontece no seu dia a dia. Aqui, amadinho, tem as características de como que você vai produzir o passo a passo, tá certo? De cada, você vai colocar a data. Quando eu falei meu querido diário, eu já estou chamando aí a parte do vocativo, que é sempre no início do texto, tá bom? E a produção vai ser narrativa, que você vai contar, é você que vai contar a sua história, o seu relato do que acontece no seu dia a dia, tá certo? Então, amadinho, terminando aqui a nossa primeira parte, daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!